Vocês já ouviram falar do Milton Friedman? Foi um economista, um expoente da Universidade de Chicago, dos Estados Unidos. Inclusive, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, se eu não me engano, foi em 1976. E ficou muito conhecido por uma vasta obra, elaboração de teorias ligadas especialmente ao liberalismo, análise da economia, sobre a liberdade, enfim, é uma obra bastante vasta e interessante. O que eu quero destacar aqui é um trecho do pensamento, da reflexão dele, que é muito difundido e é bastante conhecido, que tem a ver com a forma pela qual as pessoas gastam os seus recursos, o seu dinheiro, né? Então, segundo ele, existiria aquele cenário no qual eu, por exemplo, gasto o meu próprio dinheiro, meus próprios recursos comigo mesmo. Então, nessa hipótese, vou ser bastante cuidadoso, porque eu vou levar em consideração o preço, o custo, e vou levar em consideração também a eficácia, a eficiência, os resultados que eu vou ter com aquele gasto. Então aí, obviamente, a tendência de controle é bem maior. Ainda há uma segunda hipótese na visão dele, quando eu gasto um recurso que é meu com os outros. Imagina que eu vou dar um presente. Eu vou seguir controlando o custo do gasto do presente, né? Mas eu já não controlo mais a eficácia, o resultado que ele vai produzir. Então eu já vou tender a gastar mais, porque eu vou focar só no custo e na necessidade ou no meu desejo de agradar o presenteado, né? E ainda vai ele além, numa terceira hipótese, que é quando então a gente gasta um dinheiro de outra pessoa ou dos outros consigo mesmo. Então aqui a gente já não vai ou tende a não levar em conta o custo desse gasto, mas vai se dar conta e perceber a eficácia dele. Então existe já uma tendência a gastar mais, obviamente, com coisas mais caras, enfim, só focando no resultado, naquilo que vai ser proporcionado. E ele finaliza com a quarta hipótese, que seria a mais, ou a menos proba possível com os recursos, que é quando uma pessoa gasta recursos, dinheiro dos outros com os outros. Então, se tem uma dificuldade de controle exatamente desses custos, né? E, por fim, também na eficácia, nos resultados que aquilo vai trazer. Vejam, essa última aí elucida bem nos gastos públicos, né? Porque muitas vezes os políticos estão extremamente distantes e gastam recursos que não são deles, recursos públicos, com os outros, com a população. Então isso explica, às vezes, uns absurdos que a gente vê em obras públicas ou falta de eficiência, né? Será que esses próprios políticos ou gestores públicos, gastando o seu dinheiro consigo mesmo, demorariam tanto, gastariam de forma sem cuidado ou ineficaz? Fica a pergunta. E outra reflexão interessante é que se esses políticos estivessem mais próximos, né, misturados, condensados na população que vai receber o resultado desse gasto, se eles concentrassem mais isso nos municípios, por exemplo, até nos bairros, será que não haveria uma eficácia maior? Mas eu ainda trago essa excelente teorização do Milton Friedman, que eu estou só parafraseando aqui, para outros elementos. Por exemplo, quando você está negociando, a gente pode utilizar essa ideia também. Por isso que é muito importante que, na busca dos melhores interesses da pessoa, ela se envolva na negociação para tratar dos seus recursos consigo mesmo, quando ela é parte, inclusive, da negociação. A gente tem que tomar muito cuidado em algumas hipóteses que terceiros acabam negociando os nossos interesses, né? Porque eles estão negociando interesses que não são dele, recursos que não são deles, que vão trazer resultado para os outros, não para quem está efetivamente negociando. Por isso que é muito importante nessas hipóteses que nas negociações se utiliza um representante, um procurador, seja lá o que for, ele sofra diretamente também os efeitos dos resultados daquela negociação. Um exemplo bastante banal é quando se contrata um advogado, por exemplo, para negociar em nome do cliente. É fundamental que o resultado da negociação fixe a remuneração do próprio advogado. Então ele tem que receber de acordo com a performance que ele teve na negociação. Quanto mais ele alcançar os interesses do cliente, melhor ele tem que ser remunerado. Então a gente traz mais para essa noção de tratar de recursos próprios consigo mesmo também, ainda que se trate de terceiros e dos outros. Então isso é muito importante, ter esse cuidado aqui nessas questões quando está se tratando de interesses próprios, né, para não se colocar exclusivamente na mão de um terceiro, um representante, para que ele negocie algo que não vai impactar em nada na situação dele próprio. Tá bem? O que vocês acham dessa teoria do Milton Friedman? Eu, sinceramente, acho bastante interessante e recomendo
para quem gosta de economia, gosta dessas ideias liberais, a analisar. Pode ser até alguns resumos da obra dele, porque existe bastante material em vídeos no YouTube e na internet também, para quem não propriamente quiser ler as obras, né? Muitas vezes são obras densas que eles põem suas teorias. Forte abraço a todos.